Olá galera, eu sou o Thiago, sigo na área e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Interessante. Essa semana o Senado Federal abriu a consulta pública no seu site para a tal da PEC 106 de 2015 do senador Jorge Viana. Até o momento já teve centenas de milhares de pessoas manifestando sua opinião no site do Senado, e essa PEC trata do quê? Trata sobretudo da diminuição do número de deputados e de senadores, certo? E obviamente a ideia principal do projeto parte do princípio de uma justificativa de que o atual número de senadores e de deputados poderia ser diminuído sem que de forma alguma se perdesse a representatividade da população e, além do mais, enxugaria um pouco a máquina pública, que, como todos nós sabemos, é extremamente pesada no Brasil, vindo aí todos os altos salários dos deputados, dos senadores, os altos salários dos seus assistentes, verba para gabinete e toda essa caralhada de coisa que realmente torna talvez o legislativo brasileiro um dos legislativos mais caros do mundo, e a gente sabe disso. Pois bem, a adesão, né, das pessoas nas redes sociais, nas ruas, na internet como um todo, a essa proposta foi gigantesca. E na verdade muitas pessoas ficaram empolgadas e viram nisso uma boa ideia. É fácil entender porque as pessoas gostam dessa ideia, sobretudo porque nós brasileiros cada vez mais nos sentimos mais distantes do legislativo, mais distantes do executivo, e não enxergamos nos deputados e nos senadores alguém que representa nossos ideais e assim por diante. Nesse cenário caótico de descrença total no sistema político, qualquer proposta que vise reduzir o número de senadores, de deputados, de vereadores e assim por diante, sem sombra de dúvida vai ganhar adesão popular. Contudo, fica a pergunta: essa é de fato uma boa ideia? E a resposta para essa questão não é tão simples quanto parece. Então, galera, para responder essa questão, como eu falei, ela não é tão simples, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho na história, voltar lá nas origens da democracia. Como nós sabemos, a democracia nasceu em Atenas, sobretudo na Grécia, há mais ou menos 2.500 anos atrás. É na época de Solon, um dos maiores, talvez, os maiores legisladores atenienses, que a democracia tem início. E lá todos os cidadãos de Atenas poderiam participar da Ágora, onde debatiam os temas referentes à gestão da cidade, a como se governar a cidade. Por isso é chamada de democracia participativa. Todo mundo podia ir lá, todo mundo podia participar. Contudo, esse todo mundo significa todos os cidadãos gregos, todos os cidadãos de Atenas. E para ser cidadão de Atenas, você precisava seguir uma série de características. Por exemplo, precisava ser homem, precisava ser nascido em Atenas, estrangeiros não pertenciam ao ciclo dos cidadãos, e sobretudo precisava ser um homem de posses. Por exemplo, Solon acreditava que quanto mais rico fosse o sujeito, melhor ou mais necessário era a sua presença na Ágora, a sua presença dentro da democracia. Os pobres eram literalmente excluídos desse processo. Por outro lado, é bem verdade que o sujeito poderia plantar bastante azeitona, criar bastante azeite e olivas e uma caralhada de coisas e enriquecer, então, participar do processo democrático ateniense. Da mesma forma, Platão, um dos principais filósofos do mundo grego, nós sabemos disso, acreditava sobretudo que quem deveria governar eram os sábios. Se desenvolve a tese conhecida como a tese do rei filósofo, ou seja, para Platão, quanto mais sábio um sujeito fosse, mais justo ele era. E, portanto, o governo deveria ser algo para os sábios, para os justos. O rei filósofo, excluindo desse processo todo mundo que não tinha capacidade de se dedicar na Grécia Antiga ou na Atenas Antiga para a atividade filosófica, para a atividade intelectual. Dessa forma, Platão, por exemplo, acreditava que existiam 3 tipos de homens. Uns valiam bronze, e esses serviam então para o trabalho, para a arte laboral, para a plantação, para a construção e assim por diante. Outros valiam prata, e esses serviam para defender, para lutar para o serviço militar. E havia aqueles, uma minoria, que valiam ouro, e esses então serviam para filosofar e para governar. 2000 anos depois, que a gente aprendeu que a democracia não pode ser apenas para uma elite rica e branca. Incluímos nesse processo negros, incluímos nesse processo pobres, incluímos nesse processo mulheres e criamos a tal da democracia indireta, que é onde cada uma dessas pessoas escolhe alguém que supostamente deve representar os seus interesses, ou sobretudo os interesses
daquelas pessoas que o elegeram. Contudo, será que é bem assim? A democracia indireta, o modelo que nós temos hoje, é uma democracia que infelizmente está longe de representar os interesses de todos os setores da sociedade. Isso se deve a uma caralhada de fatores, mas sobretudo porque o processo eleitoral acaba se transformando num grande funil, onde apenas algumas pessoas têm condições de passar por ele. E esse primeiro funil é basicamente o custo de uma campanha, certo? Esse custo de campanha exige que os candidatos façam muitas coisas para arrecadar cada vez mais dinheiro e, obviamente, vai beneficiar aqueles que têm maior poder de arrecadação ou aqueles, sobretudo, que já têm mais dinheiro para fazer isso, né? Logo, apenas aqueles que são mais ricos conseguem entrar com maior facilidade nesse processo. É óbvio que nós temos inúmeras exceções sobre isso, né? Mas, de fato, o que eu quero colocar aqui é que ser senador no Brasil, ser deputado no Brasil, custa muito dinheiro. E é justamente por custar muito dinheiro, acaba atraindo apenas pessoas que já têm muito dinheiro para fazer isso, excluindo desse processo inúmeros setores da sociedade. E pior ainda se nós estivermos falando de uma campanha presidencial. Eu acho que essas eleições, as últimas eleições do Brasil, 2014, foram algumas das eleições mais caras de toda a história. Assim sendo, né, nós temos um sistema viciado que continua elegendo uma minoria de privilegiados, brancos, ricos e assim por diante. É só a gente dar uma olhada no gráfico que eu vou colocar aqui. Se a gente imaginar, por exemplo, que a sociedade brasileira é composta por algo perto de 51% ou 52% de mulheres, ainda assim os representantes políticos não passam, mulheres não passam de 9% a 10%. Se a gente imaginar que uma sociedade como a brasileira é composta por quase 50% ou mais da população negra, os negros não chegam a 10% também em relação à política, em deputados, senadores e assim por diante. Ou seja, nós continuamos elegendo deputados e senadores que não representam todos os setores da sociedade, representam apenas certos setores. Olha só, 40% dos nossos deputados e senadores são médicos, empresários, desculpa. Outros tantos por cento são médicos, engenheiros, temos alguns professores, temos alguns advogados, temos toda uma bancada ruralista de fazendeiros, temos também a bancada evangélica, que eu não acredito que representem muito bem os interesses dos evangélicos, mas vão representar alguns interesses específicos. E dessa forma tem toda uma camada da população que acaba sendo excluída desse processo. Eu acho que seria legal a gente pegar, por exemplo, a campanha do famigerado Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi um dos deputados, como a gente pode ver no gráfico aqui ao lado, que mais recebeu dinheiro das empresas, doações de campanha na última eleição, algo perto de 6 milhões. Temos também um outro deputado que recebeu algo próximo a 7 milhões. Empresas privadas que colocaram muito dinheiro nesse cara, inclusive empresas do setor de saúde, do setor dos planos de saúde. Curiosamente falando, uma das primeiras medidas do Eduardo Cunha como deputado nesse mandato, antes inclusive de se tornar presidente, abrir o processo de impeachment e tal, foi criar uma brecha na lei para perdoar dívidas de planos de seguro, inclusive, como a gente pode ver aqui, do Bradesco Seguro, que foi uma empresa que doou mais de 500 mil reais para a campanha do seu Eduardo Cunha. Portanto, gente, aí pensando desse lado, eu vou dizer que Eduardo Cunha, mesmo pertencendo à bancada evangélica, tendo sido eleito pelo voto dos evangélicos, acho que a igreja dele é tal da Sara Nossa Fé, ou sei lá que porra que é, eu posso dizer que esse cara está representando o interesse da população, ou esse cara está representando então os interesses, sobretudo, dos grupos que bancaram, que botaram ele lá dentro. Pois bem, gente, dito isso, nós brasileiros nos vemos uma sinuca de bico, assim, porque ao passo que eu reduzo o número de candidatos, reduzo o número de deputados e senadores, conforme pede a PEC aqui apresentada, eu vou acabar afunilando ainda mais, excluindo ainda mais determinados setores que não têm condições de eleger deputados e senadores, certo? E vou facilitar a vida justamente para esses deputados, para esses senadores, que conseguem arrecadar mais dinheiro das empresas e que, portanto, têm maior tendência a ganhar as próximas eleições. Muito bem, aí você vai dizer que o financiamento privado de campanhas está proibido. Será que está mesmo? Será que a gente vai manter essa lei que proíbe o financiamento privado de campanhas até as próximas eleições? Dito isso, eu quero apresentar o problema aqui, não tem uma solução, apresentar o problema. Não sei até que ponto é uma boa ideia você reduzir o número de deputados e senadores. Dizer isso não significa dizer que eu esteja concordando com o modelo que nós temos aí. Sobretudo com a eficiência e com o alto custo dos deputados e dos senadores.
Eu acho que seria mais inteligente nesse momento, talvez uma campanha para reduzir salários, talvez uma campanha para colocar um teto mais baixo para os salários dos deputados, dos senadores e dos juízes. Mas temo muito, acredito que nós temos muito mais a perder com a PEC 106 do que ganhar com ela. Nesse momento, não me parece ser uma boa ideia a redução do número de deputados e senadores. Mas bem, gente, essa questão está em aberto, eu não sou o dono da verdade aqui, vale a pena a discussão. No mais, era isso aí, um abraço para todos vocês.